Ô Pantufa, Opa! se eu tô de capuz preto e uso telinha preta no meu computador, eu sou um hacker? Possivelmente, sei lá. Sabe usar o comando ping? Sei. Tá usando o Kali Linux? Ainda não. Então Tem que ser Kali Linux? Tem que ser, cara. Senão... Hannah Montana Linux não funciona? Não. Então vou tirar meu capuz porque eu não sou um hacker. Muito bem, sei lá, começamos esse vídeo a Lacofops falando um monte de besteira, mas aqui, ou daqui para frente, falaremos de novo sobre Docker, nessa sequência de vídeos maravilhosos que nós estamos fazendo. E hoje, especificamente hoje, que é o mesmo dia de todos os outros vídeos, mas esse vídeo está saindo de um dia diferente, falaremos sobre os volumes do Docker, como que a gente monta, quais são as diferenças e como você pode tirar proveito disto. Que belezinha! Depois da vinheta. Bora derrubar a produção. Bora derrubar a produção. Pantufa, Docker do meu coração, mas antes você que está assistindo aí a gente, por favor, clica ali no botãozinho de like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se inscreve no nosso canal para dar uma força aí e tal, que a gente tá querendo comprar um Porsche, então estamos precisando de monetização e tal. Final de 2080. E também assina, não é assina, como é que fala? Clica ali no subscribe ou no... Não, subscribe é inscrever, como é que é? No sininho, no badalo ali, do sucesso. No badalo do sucesso ali, para você receber notificação. Você tá lá trabalhando, ou então tá lá no banheiro, meditando, de repente... Vídeo novo da Cofops. Vídeo novo da Cofops. Muito bom, muito bom. Você pode assistir aí em primeira mão. Muito bem, Pantufa, vamos ao que interessa, que já se enrolamos muito. Falaremos sobre volumes no Docker. Exatamente, Salah. Bom, a gente veio falando que os containers eles são feitos para nascer e morrer. E nesse processo, Salah, todos os arquivos que estavam lá dentro desse container são enterrados juntos com esse container, certo? Lembrou de uma coisa importante não, mas interessante, que me bom, veio na cabeça. Que tinha uma época lá, quando a gente trabalhava diretamente nos servidores mesmo, saudade, que a gente se orgulhava dos uptimes, né? Exatamente. Claro, a gente ainda tem alguns servidores, mas isso era mais forte. Os uptimes, porra, tem um uptime aqui de 300 dias, de 400 dias, de 10.099 dias. Porra, era massa pra caramba ter aqueles uptimes. E com o advento da containerização dos sistemas, cara, a gente tá perdendo isso, né? Então, hoje em dia, não é um orgulho, eu acho que é até meio feio, na verdade. Tu tem olha, meu container tá 2 anos e meio rodando. Porra, mas tu não atualiza a merda da tua aplicação? Sim. Não faz nada na tua aplicação, é isso? Hoje tu reza pro teu cluster Kubernetes ou pro teu cluster CS ficar de pé. Aí sim. Né? A gente mudou o contexto. Mas não o container, né? Não é o container lá que não sei quantos... um ano up. Sim. Não, é até esquisito se tu olha assim, tipo... tem alguma coisa errada isso aqui. Esse container é uma VM. Esse container é uma VM, é verdade. Ai, Salah, muito bom. É uma observação, Salah. Uma boa frase. Esse container é uma VM. Gostei. Dá uma camisa, hein? Dá uma camisa. Vamos avaliar, fazer uma votação. Mas desculpa, Pantufa, eu acabei desvirtuando aqui do nosso papo, mas eu me lembrei dessa diferença aí da VM e do container, né, com relação ao uptime. Exatamente. Por favor, siga. Então, Salah, se a gente quiser que os dados eles sejam persistidos nos containers, por exemplo, você tem um MySQL, um banco de dados, ou por algum motivo existe uma pasta que você quer preservar aqueles dados, você precisa usar os volumes do Docker para montar esses volumes dentro do seu container, para que o container ele persista os dados e esses dados fiquem salvos ali no seu host. Certo, Salah? Entendi. Então quer dizer que se eu subo um container lá via Docker Run, por exemplo, e o próprio container cria arquivos dentro dele, quando o container morre, aqueles arquivos também vão morrer. Exatamente. No entanto, agora eu quero que os arquivos que a minha aplicação gera dentro do container, que elas fiquem salvas. Exato. Em algum lugar. Eu quero reutilizá-las ou elas serão necessárias para uma outra aplicação, alguma coisa assim. Utilizamos os volumes. Exatamente. E existem duas maneiras e elas funcionam de uma forma um pouquinho diferente para tu conseguir trabalhar com volumes dentro do Docker. A primeira delas se chama de bind mount, que basicamente tu mapeia uma pasta do teu host
do teu sistema operacional para dentro do teu container. Então lá dentro do teu sistema operacional tu faz um MK de Nginx, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui, e vai montar essa pasta dentro de /etc, /nginx, /conf.d. Então tudo que tu colocar ali no teu host vai aparecer lá dentro do teu container e vice-versa. Esse tipo de montagem faz com que, se houver algum tipo de arquivo lá dentro do teu Docker, por exemplo, dentro de conf.d da pasta do Nginx, vai ter um default.conf. A partir do momento que tu declara que existe um ponto de montagem do teu host, ele sobrescreve todos aqueles arquivos lá. Ele não leva mais em consideração os arquivos originais do container. Então, por exemplo, tu tem o teu conf.d e a gente vai mostrar isso aqui lá dentro do teu container, mas a partir do momento que tu faz a montagem, aquele conf.d vai sumir. E tu vai conseguir colocar os arquivos diretamente aqui no teu host, vai ter que ter um conf.d declarado ali no teu ponto de montagem, né? Lá. Perfeito. Já a segunda forma é usar os volumes gerenciados pelo Docker. Ele vai criar uma pasta dentro de var lib docker lá, que vai armazenar todos esses arquivos. Porém, a diferença, Salah, é que na primeira vez que tu faz o Docker Run lá, declarando esse ponto de montagem, e se tu estiver montando dentro de uma pasta que contém arquivos, ele pega esses arquivos, faz uma cópia para dentro desse volume, e aí sim tu consegue montar esse volume e tu não perde nada dos arquivos default, por exemplo, do container. Sensacional. Então seria um espaço reservado, um bloco lá de um local onde o Docker reserva internamente lá dentro dele para tu salvar aqueles arquivos que tu não quer que sejam efêmeros. Exatamente. Que eles sumam quando o Docker morrer. Exatamente. Muito bem. Lá, então vamos botar a mãe na massa e vamos exemplificar aqui no nosso terminal. Beleza? Aqui com o Docker PS a gente tem um container rodando dentro desse Docker. A gente vai acessar esse container e não é via SSH, como existe a piada universal do container. A gente vai fazer um Docker exec, que a gente está executando. Não se faz SSH dentro do container porque não é uma VM. Exatamente. É um container. Pelo amor de Deus. A gente faz um Docker exec, que é um parâmetro que tu está dizendo que vai passar um comando para aquele container. A gente vai passar o -it. Tu lembra o que é o -it, ô Cezão? Information Technology. Não! É para ser interativo. Exato. Certo? É para você executar um comando e se manter dentro desse comando, digamos assim, dentro desse processo que você vai abrir. Exatamente. E aí agora a gente passa o ID do container e o comando que eu quero executar. Isso aqui pode ser um CP, pode ser um ls, pode ser qualquer coisa. Então, Tufa, dá um ls, só pra gente testar. E aqui, olha o que aconteceu. Ele se conectou ao container, foi lá, fez um ls no diretório raiz desse container, onde é o barra lá do container, e trouxe a saída aqui para minha máquina do host. E o ls acabou e o comando exec aqui acabou. ls não é um processo que fica em execução, né? Ele só executa e tem a saída dele. Então é basicamente o que aconteceu ali. O Pantufa mandou um comando ls para dentro do container e ele listou quais são os diretórios que tem dentro desse container, na pasta raiz, no caso. Exatamente. Mas aqui, Salah, eu quero entrar dentro desse container. E o que faz que a gente interaja ali com o sistema operacional, basicamente, é o bash, que é o interpretador de comandos para conseguir interagir com o nosso sistema operacional. Como tu falou, o bash ele é um processo. Ele vai ficar lá rodando, ele não simplesmente vai rodar e vai morrer. Então aqui, quando eu faço docker exec -it de interativo, o ID do container e o bash, eu entro dentro do container porque eu tenho um bash lá dentro agora que está conectado aqui com o meu terminal. Se eu fizer um ps ao x, eu não sei se tem... Não tem um comando ps, então eu não vou conseguir exemplificar aqui. Beleza? Agora, sei lá, para a gente demonstrar aqui, a gente vai acessar o /etc Nginx. Aqui a gente tem uma pasta do Nginx e a gente tem a pasta conf.d. E é nessa pasta que a gente vai trabalhar. Tá, Salah? Sensacional. Aqui a gente tem um arquivo default.conf, que é o arquivo que vem default do Nginx para esta imagem. E ele está aqui, e se eu parar esse container, esse arquivo, e subir um outro container, esse arquivo ele vai morrer. Ele vai voltar a ser o default da imagem. Ele vai voltar a ser o default da imagem, beleza? Então aqui, sei lá, eu vou sair desse container, eu posso simplesmente digitar um exit ou um Ctrl+B, tá vendo que eu saí do container, o container ele continua lá,
porque o processo principal do container é o Docker entry point ali, não tem nada a ver com o meu bash, eu simplesmente acessei o container, tá? E agora, Salah, eu vou subir um novo container com um novo comando fazendo a montagem de uma pasta do meu sistema operacional, do meu host aqui, para dentro do container. E veja, aqui quando a gente estiver falando, a gente vai falar muito de host e container. Toda vez que eu falo host, é o sistema operacional aqui, o meu Ubuntu que está rodando no meu Docker. Toda vez que eu falo container, é lá dentro do container, dentro do Docker, beleza? Show de bola. Então, sei lá, vou criar uma pasta aqui chamada Nginx e vou deixar ela vazia, não vai ter nada dentro dela, beleza? Aqui, vou voltar e eu estou dentro de /home/pantufa, beleza? Perfeito. Então a gente vai voltar lá no Docker Run, "-d", e a gente vai usar o "-v", Salah. Tu lembra o que é o "-v"? V de Vitória. V de Vitória. Quase, Salah. V de volume, Salah. Desculpa. Errei por 2. Errou por 2. E aqui a gente vai dizer que precisamos mapear ou vamos fazer algum tipo de mapeamento de volumes da minha máquina host lá para dentro do meu container. Primeiro parâmetro que a gente faz aqui, que a gente declara aqui, Salah, /home, /pantufa, /nginx, que é a minha pasta que eu acabei de criar aqui dentro do meu /home, /pantufa. 2 pontos. E agora eu vou dizer onde que ela vai ser montada dentro do meu container. /etc nginx conf.d. Então vocês lembram que lá dentro do conf.d existia um arquivo default.conf? Lembramos! Esse arquivo vai deixar de existir porque a minha pasta Nginx ela não tem mais nada. Muito bem. Então, a partir do momento que eu faço isso, ele sobe um novo container. Nós temos 2 containers agora aqui. E se a gente entrar dentro desse container, docker exec -it, o ID desse container, /bash, a gente vai lá dentro de /etc, nginx conf.d e vai fazer um ls e não temos mais nada, Salah. Aquele default.conf que existia lá não existe mais. Por quê? Justamente, Salah, porque a pasta Nginx que eu mapeei está vazia, não tem nada dentro dessa pasta. Então a pasta que você mapeou sobrescreveu a pasta default.conf.d. Exatamente. A pasta existe. A pasta padrão lá conf.d que vem junto com a imagem. Exatamente. A pasta existe lá ainda, porém ela continua com o mesmo nome, ela não mudou o nome, né? Aqui eu estou mapeando os arquivos dessa pasta Nginx para dentro da pasta conf.d, porém se existir alguma coisa dentro dessa pasta, simplesmente ela vai desaparecer. Muito beleza, bem. Salah? Então aqui, Salah, se eu acessar, lembrando que aqui, ó, nesse lado do terminal, eu estou dentro do meu host, e aqui eu estou dentro do meu container, certo? Se eu acessar o Nginx, essa pasta aqui, e criar um arquivo default docker.conf, ele vai aparecer aqui no meu host e automaticamente, sei lá, vai ser mapeado para dentro do meu container. Eu escrevi default errado, mas foda-se. Isso aí acontece. É um detalhe do percurso. Então é assim mais ou menos que funciona, Salah, essa parte de mapeamento de volumes. Logo, eu consigo persistir esse dado fazendo com que eu use essa informação em qualquer outro container que eu criar daqui para frente. Ou seja, se agora esse container morrer, a pasta local no qual você criou o default docker.conf, ela vai se manter. Quando subir um novo container, basta mapear, né, esse volume, essa pasta, e ele vai existir também dentro do container. Isso é bacana também para quando containers precisam compartilhar algum tipo de informação, né? Obviamente tem outros métodos, mas um deles é você mapear o mesmo diretório, né, para esses containers que precisam ter esse acesso a um determinado arquivo compartilhado. E é bem interessante isso, Salah, porque a gente pode subir vários containers com o mesmo ponto de montagem. E aqui eu tenho esse container aqui que não tem nada montado. Aqui eu tenho esse container que está montado lá, o Nginx. E se eu rodar o Docker -d -v /home pantufa nginx 2 pontos etc nginx /conf.d nginx, ele vai subir esse cara. Agora eu tenho 2 containers rodando. Se eu fizer um docker exec -it e o ID desse container com /bash e eu for lá dentro de /etc nginx confd, eu tenho o default docker.conf aqui.
Ou seja, nesse momento, aquele ponto de montagem, né, aquele volume, ele está sendo compartilhado entre dois containers distintos. Exatamente. Se eu criar uma pasta aqui, uma pasta pantufa, ela vai estar dentro do meu container, ela vai estar dentro do meu host e ela vai estar dentro do meu primeiro container que eu estava iniciando lá. Que belezinha! Que salada de fruta de pasta, Salah. Mas é assim que funciona, Salah. Salah, alguma observação sobre isso? Não, acho que sobre esses volumes, esse ponto de montagem aí, está extremamente claro. Beleza, Salah. E aí, deixa eu sair aqui. Vamos sair desse container. Lembra que a gente falou do Docker Inspect lá naquele comando, no vídeo anterior, perdão? I remember. Se a gente fizer um Docker Inspect UID desse container, nós vamos ver que agora a gente tem um ponto de montagem aqui. Então aqui ele está dizendo que tem um ponto de montagem do tipo bind, ele está mapeando a pasta /home pantufa nginx para dentro do container etc nginx config. O modo está vazio, é uma pasta de leitura escrita e a propagation é private. Eu não lembro o que é isso, tudo nessa. Nesse momento, irrelevante. Exatamente. Então, essa é a primeira forma de montar um volume dentro do teu container, Salah. A segunda forma é criar um volume no Docker, que o Docker vai gerenciar, não vai ser uma pasta que tu vai dar mkdir aqui no teu host e vai mapear para dentro do teu container e fazer um mapeamento com -v também, só que passando o volume que o Docker vai criar. Agora eu quero ver. Salah, Docker volumes ls. Não temos nenhum volume não aqui, temos Salah. nenhum volume criado. E o comando aqui, Salah, ele diz exatamente que se eu usar o create, o inspect, também o ls, o prone e o rm, eu consigo fazer operações com docker volume. Então a gente vai usar o docker volume create, um volume chamado pantufa. Show de bola, Salah. Docker volume ls e a gente tem o volume pantufa Olha aqui. ele. Olha Exatamente. Salah, a gente pode fazer um inspect nesse cara, docker volume inspect pantufa. Panfuta. E vai entender que ele foi criado agora, né? No caso, é um driver local e todas as informações desse cara vão estar dentro do teu host no caminho var lib docker volumes pantufa e underline data. Então é aqui que o Docker... Tu não criou essa pasta, o Docker criou para ti, ele vai gerenciar isso, porém se tu precisar acessar esses arquivos dentro do teu host, é aqui que vão estar as informações. Beleza, Salah? Show de bola, beleza, Pantufa. Como é que eu uso esse volume que você acabou de criar dentro do nosso container? Boa, Salah. Aqui a gente tem 3 containers, vamos criar mais um. Caraca, é uma manada de containers. É uma manada de containers. É uma manada. A alcateia de containers. Sei lá, Docker Run, famoso Docker Run, -d, -v, e aqui ao invés de passar o caminho /home, pantufa, nginx, a gente vai passar só o pantufa, ele já vai entender que é um volume que tem com o nome pantufa. E a gente vai mapear para /etc nginx conf.d. E aí agora a gente dá o nome da imagem em nginx. E tibum! Tibum, da cabeça ao bumbum. Desculpa, eu tenho uma filha de 1 ano, essas músicas ficam na minha cabeça. Ai, Pantufa, tá ficando louco esse menino. Exatamente. Então, ó, esse foi o último container que a gente criou, ele tá up a 3 segundos. Se a gente fizer um docker -it, entrar dentro desse container... Exec. Opa, desculpa, docker exec, tá vendo? Falha nossa. Estamos dentro do container. /etc nginx conf.d ls. Opa, temos um arquivo aqui. Então lembra que eu falei ali no começo do vídeo que os volumes do Docker eles funcionam de uma forma diferente. A partir do momento que tu faz um mapeamento do volume do Docker ali para o teu container, na hora que tu faz o Docker Run, se existir algum arquivo ali por default dentro da imagem do container, nesse caso existe o conf.d, ele vai pegar aquele arquivo, aquelas pastas, ou seja lá o que tiver lá dentro, e vai copiar para aquele volume, para que tu não perca esses dados. Então aqui a gente tem o default.conf, aqui, default da imagem. Show de bola. Beleza, Salah? E aqui eu posso criar as pastas mkdir test1, mkdir pantufa. A gente vai sair do container,
vai rodar o Docker Inspect de novo lá para lembrar onde que está o caminho desse cara, vai acessar aqui via sistema operacional, e aqui eu não tenho permissão, maravilhoso, então vamos fazer um sudo sul, vamos botar a senha e vamos acessar esse cara, e aí aqui dentro dessa pasta que o Docker gerencia, a gente tem o arquivo default.conf pantufa e o teste 1 que eu criei lá dentro do container. Mas aqui ele vem parar dentro do meu sistema operacional para garantir que esses dados fiquem persistidos e que você não perca esses dados. Mas que beleza, hein, Pantufa? Exatamente. É mágica. Salah, falamos de volume, falamos dos dois tipos de volume. Você tem mais alguma consideração para este vídeo, Salah? Eu acho que o que era de volume já deu. Está bem claro. Lembrando que o volume ele pode ser usado para vários tipos de necessidades. Tem algumas necessidades em produção que tu vai usar o volume nesse formato, dependendo de onde tu está subindo, enfim. É importante que tu saiba a base. E a base é essa, a base vem forte. A base vem forte. Como diria o treinador de futebol. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo é isso. Deixar um vídeo só para volumes faz você entender o quão importante é isso no seu dia a dia, o quão é importante você entender se em algum momento precisa mapear aquele volume do teu MySQL, da tua aplicação, daquele dado que é relativamente importante para você e você não precisa perder esse dado, né, Salah? E faz com que você também entenda a diferença dos dois mapeamentos. Um é basicamente gerenciado por você, a pasta criada, e o outro é gerenciado pelo Docker e tem algumas diferencinhas ali. Beleza, Salah? Finalizamos esse vídeo? Sensacional, acho que está bem claro o que são os volumes, a importância deles e segue o baile. Pantufa, uma boa noite, que você durma em paz e que o Senhor vos acompanhe. É isso aí, Salah. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço, até mais.